Bom dia, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a terça-feira da Semana da Paixão. Os passos de Jesus durante a semana. Domingo, a gente viu o domingo de Ramos, que Jesus ele entra aclamado por aquela multidão. E na segunda-feira, ele expulsa os vendilhões do templo, ele amaldiçoa a figueira, mas como no sentido da parábola, de mostrar para os seus discípulos a questão da fé. E a gente agora na terça-feira, nesse percurso da semana antes de sua morte, na sexta-feira, que há três pontos interessantes. Jesus ensina no templo, discute com os religiosos, está em Mateus, as referências Marcos e Lucas, aí vocês podem ver. Jesus, ele, voltando para Jerusalém, se dirige ao templo e começa a ensinar. Então os príncipes dos sacerdotes e escribas anciãos aproximaram-se dele para confrontá-lo acerca dos últimos acontecimentos. E eles queriam achar algum motivo para prendê-lo. E nesse contexto, Jesus conta algumas parábolas dos dois filhos, tá certo? E as bodas do filho do rei. A gente precisa compreender que Jesus, na sua última semana, ele estava querendo mostrar para os seus discípulos os valores eternais do reino de Deus que já começa no seu ministério aqui na terra. E ele precisava se mostrar como Messias, até no sentido contraditório à lei que os fariseus, publicanos, doutores da lei da época, rabinos, eles defendiam. Não era fácil a tarefa de Jesus. Na realidade, Jesus estava se empurrando, né, para a cruz, ele estava seguindo para a cruz. O apóstolo Paulo ele fala: eu não tenho nada nessa vida por preciosa, contanto que eu faça a vontade de Deus, né? Nem que isso me leve à morte, né? Jesus ele sabia o que precisava fazer, não é? Então ele ensina lá no templo e ali ele confronta aquela liderança complicada que existia na época. E naquele momento ali, enquanto ele ensina, entra uma viúva pobre, uma mulher pobre, e Jesus mais uma vez ele dá aquela lição de que realmente é o reino, né? Ele fala que aquela mulher que deitou ali no gasofilácio só duas moedinhas, ela deu mais do que todo mundo. Isso deve ter indignado e, e mexido com o coração daqueles líderes religiosos que queriam prender, queriam só alguma coisa para prendê-lo. Mas Jesus ele mostra o valor do coração, não é? Ela deu porque ela deu o que tinha, porque ela deu o que amava, porque ela amava Jesus, não é? Jesus, vamos corrigir aqui, ela amava servir a Deus, não é? Jesus estava entrando no contexto ali, agora não posso nem afirmar isso. Mas Jesus olhou o coração dela. Enquanto os fariseus, os publicanos, os doutores da lei deitavam ofertas gordas, mas desprovidas de amor, aquela mulher deu tudo o que tinha. Então ele estava confrontando também os valores da interpretação da lei daqueles homens também. E na terça-feira ele traz o sermão escatológico que fala exatamente do que vai acontecer nos últimos tempos. Está em Mateus, Marcos e Lucas, as referências aí que eu coloco. Não é? O sermão escatológico foi um momento muito importante. Jesus falou sobre a destruição do templo e a vinda do Filho do Homem, ou seja, da segunda vinda dele. E o discurso dele é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Já imaginou? Ele fala dele mesmo referindo-se ao templo, que o templo pode ser destruído e reconstruído em 3 dias, mas estava falando do seu próprio corpo como templo, não é? E isso traz para mim e para você a responsabilidade de zelar pelo nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então Jesus está em Jerusalém, ele está enfrentando e confrontando as teorias e valores e dogmas construídos em torno da lei, e ele ao mesmo tempo se afirma como Messias, o que irrita muito aquele cenário construído pelas autoridades eclesiásticas judaicas. Não é? Então Jesus ele está marchando em direção à cruz, está marchando com convicção. E eu quero aproveitar
todo esse contexto da terça-feira para dizer, irmãos, nós precisamos marchar em direção à nossa convicção, independente do que esteja acontecendo. Não esmoreça, não olhe para trás, fortaleça a sua fé, seja sincero como uma viúva pobre ali no templo, seja ousado como Jesus e olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa terça-feira e que você se regozije em poder servir a Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para a cruz. Que você e eu possamos estar juntos como igreja. E no sermão escatológico eu aconselho vocês a lerem Lucas capítulo 21, acho maravilhoso. É o nosso papel testemunhar, testemunho do Evangelho de Cristo, com o que você tiver. Como você estiver, a tempo e fora de tempo. Não há mais tempo para esperar as coisas acontecerem de maneira fácil. Não. Aí a oportunidade está na tua casa, a oportunidade está com teus vizinhos, a oportunidade está nas tuas mãos. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Senhor Deus, porque Jesus, ele no seu percurso, ele nos trouxe lições maravilhosas. E, ao mesmo tempo, Senhor Deus, isso serve como espelho para as nossas vidas, que possamos assumir a nossa vida cristã e a nossa fé em Ti sem medo, sem receio, usando o dom que Tu nos destes. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Igreja Batista no Bonfim e fortalece a nossa fé, Pai, em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe sua vida e uma boa terça.